A geladeira com certeza é um marco da Revolução Industrial, mas foi justamente na busca de deixar tudo frio, geladinho, refrigerado, que nós acabamos esquentando o planeta e caminhando rumo ao aquecimento global. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Meu nome é Sandra Renier e você está no canal Os Aproveitadores. Um espaço dedicado para aqueles que gostam de recolher coisas, para inventar trecos e também para os resolvedores criativos de problemáticas modernas. E para você que também deseja viver em um mundo mais sustentável, que busque essa filosofia de vida. Se você é assim, se encontrou, está se encontrando em busca desse caminho, já para, dá aquela respirada, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que você é um aproveitador e o seu lugar é aqui com a gente. Até 1970, acreditava-se que os recursos naturais eram infinitos e que podíamos utilizá-los sem nenhum tipo de critério. A partir de 1970, os reflexos das ações humanas da natureza começam a aparecer, levando os países a discutirem mais esse assunto, se reunindo aqui e ali para tratarem justamente das consequências desses reflexos. Uma das maiores conferências que aconteceu a respeito desse assunto, e é um marco inicial na história do desenvolvimento sustentável, foi a Conferência de Estocolmo de 72 e que nós conversamos aqui no nosso último encontro. Outro marco importante foi justamente a criação do relatório Nosso Futuro Comum pela Comissão Mundial do Meio Ambiente da ONU. Esse relatório começa a traçar as diretrizes do desenvolvimento sustentável e das necessidades ambientais. Isso ocorreu no ano de 1987. No mesmo ano, especificamente no dia 16 de setembro, é assinado o Protocolo de Montreal. Esse tratado internacional tem o objetivo de reduzir até eliminar de uma vez por todas o uso dos gases CFCs pela indústria, porque esses gases eram justamente os responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Em comemoração, a ONU declarou o dia 16 de setembro como um Dia Mundial de Preservação da Camada de Ozônio, data que merece ser lembrada, já que a luta pela eliminação dos CFCs é de extrema importância. Os clorofluorcarbonetos são compostos químicos formados por três elementos, o carbono, o flúor e o cloro. E é aí que começa a participação da nossa amiga geladeira, já que esses compostos químicos se tornaram populares na construção de sistemas de refrigeração. Entre 1800 e 1929, os elementos utilizados para o sistema de refrigeração eram a amônia, o cloreto de metil e o dióxido de enxofre, todos extremamente tóxicos. Na década de 20, ocorrem muitos acidentes, quase todos fatais. Os acidentes eram tão graves que as pessoas passaram a deixar os seus refrigeradores no ar livre, exatamente fora de casa, com medo de vazamentos. Devido a grandes prejuízos e o elevado número de processos judiciais contra as indústrias, essas não mediram esforços na busca de encontrar uma solução para o problema. Solução é essa que parece surgir em 1926, com a criação exatamente dos CFCs. Esses gases eles eram inodoros, incolores, não corrosivos, não líquidos e que não apresentavam riscos à saúde humana. Parece exatamente que encontramos a solução de todos os males. Durante anos, os CFCs foram liberados na atmosfera sem nenhum tipo de preocupação, já que não apresentavam nenhum risco ali na superfície da Terra. A verdade é que os estudos da época não foram muito profundos. Eu acho que naquela época não tinha essa preocupação, levar em consideração só a ação dos gases ali na superfície terrestre. Não levando em consideração, não colocando na balança os efeitos deles quando eles entram na estratosfera. E é lá justamente que mora a camada de ozônio, que é a nossa proteção solar. Mas acontece que quando esses gases entram ali na estratosfera, eles se tornam instáveis, entram em decomposição e é justamente nesse momento que eles furam a camada de ozônio, criando buracos enormes e por esses buracos os raios ultravioletas conseguem chegar até nossas peles, causando danos terríveis para a saúde humana e para os outros seres vivos também, como plantas e animais. Em 1928 é registrada a primeira patente de CFCs e eles passam a ser utilizados na fabricação de sistemas de refrigeração, nas geladeiras. Em 1932 passa a ser utilizado na fabricação de ar-condicionados. Em 1935 já foram vendidos mais de 8 milhões de geladeiras nos Estados Unidos e ao redor do mundo.
Por mais de 5 décadas, os clorofluorcarbonetos foram uma ameaça silenciosa para a Terra. Isso porque ele passou a ser o queridinho das indústrias, já que ele era barato, fácil de estocar e rendia, né? Dava para fazer muita coisa com ele, o que fez com que não demorasse muito para ele ser utilizado nos aerosóis, desodorantes, perfumes, tintas em spray e uma série de outras coisas, tornando o gás popular, presente em quase todos os lares, não só no Brasil, mas como no mundo. A luz vermelha só foi ligada em meados dos anos 70 e ainda assim demorou 10 anos para que o debate começasse a caminhar e acontecer. A tese do buraco negro só foi tida como real e verdadeira depois que um geofísico inglês tomou coragem, adentrou na Antártica e registrou ali o buraco negro. Esse homem foi Joe Farman. Foi por ele que foi possível ter a ideia do tamanho do buraco, do tamanho do estrago que já tinha sido realizado. Nós estamos falando de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Exatamente isso em 1974. Tudo por conta do uso dos CFCs em larga escala e sem critério nenhum. Já que o buraco não parava de crescer e o responsável por tudo isso era justamente o TFC, o jeito foi banir a sua utilização. Essa decisão foi ratificada justamente no Protocolo de Montreal em 87. O Protocolo de Montreal ele nasce da Convenção de Viena, realizada em 85 na Áustria, justamente pela preservação da camada de ozônio. A assinatura desse documento traz normas, diretrizes, obrigações organizadas na busca da redução até chegar à total eliminação desses gases, que são substâncias que destroem a camada de ozônio. Em 1990 é criado o Fundo Multilateral, que nada mais é do que a assistência técnica e financeira dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos a fim de alcançar essa meta. Em 1992, devido ao processo de globalização, as questões relacionadas ao meio ambiente passaram a ser observadas mais de perto. Foi então que os países industrializados começaram a sentir exatamente na pele as consequências das suas ações. Estamos falando de poluição de rios e lagos, inclusive de seca e escassez de água potável, de queima de florestas, destruição total do meio ambiente. Enfim, era preciso rever tudo e era preciso rever urgente. Afinal de contas, a visão que eles tinham de que os recursos eram ilimitados já estava caindo por terra e eles percebiam que, na verdade, sim, os recursos eram limitados e era preciso organizar a coisa naquele exato momento. Foi quando os movimentos ambientais se organizaram e começaram a realizar debates, palestras e estudos que relacionavam justamente a poluição da atmosfera com as consequências das ações do homem, ou seja, com esse desenvolvimento industrial que era praticado até aquele momento. Um modelo que, com certeza, já estava ali claro que não estava dando certo e que era preciso ser revisto com toda a sociedade. E não para por aí. Sabe aquelas problemáticas discutidas na Conferência de 72? Então, vieram outras no decorrer dos anos, juntou-se também o Protocolo de Montreal e tudo isso foi discutido na Conferência Rio 92, conhecida como uma das maiores conferências sobre o meio ambiente que já aconteceu no planeta e foi realizada justamente aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, em 1992, exatamente 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. Como eu disse na nossa conversa passada, muita coisa ia acontecer e outras problemáticas iriam se juntar às de 72 para serem debatidas nesse encontro que reuniu mais de 172 chefes de Estado e um monte de organizações não governamentais para tratarem justamente não só da preservação do meio ambiente, mas das consequências do desenvolvimento industrial e comercial que era ali da época, ou seja, discutir que já não dava mais para seguir aquela velha receita da exploração sem reflexão. O objetivo da conferência era justamente plantar a ideia, a consciência de que se todos os países buscassem o mesmo ritmo de exploração da natureza dos países ricos, considerados até aquele momento os industrializados, os desenvolvidos, se todo mundo continuasse daquela forma, naquele oba-oba, explorando a natureza de uma forma desenfreada, evidentemente que isso causaria danos irreversíveis para a natureza, os recursos acabariam e, consequentemente, a vida na Terra. Então era preciso parar naquele exato momento, refletir e mudar esse modelo de exploração, de crescimento econômico que a sociedade tinha até aquele presente momento. Essa conferência reuniu 172 líderes mundiais, diversas organizações não governamentais,
movimentos ecológicos, a sociedade como um todo, e teve ampla cobertura da mídia, tanto nacional quanto mundial. Realmente, estamos falando em um momento em que o mundo parou e voltou os seus olhos a respeito da luta pela preservação do meio ambiente. Temos aqui uma realidade bem diferente da de 72, porque finalmente os países reconhecem o conceito de desenvolvimento sustentável e a sua necessidade, e passam a moldar ações na luta pela preservação do meio ambiente e finalmente assumem a sua responsabilidade dentro desse cenário. O resultado da Rio 92, mesmo que naquela época não tenha sido pactuado um prazo certo para que as ações fossem implantadas, o seu resultado foi extremamente motivador e positivo. Dali saíram 5 declarações muito importantes na luta da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os princípios para a administração sustentável das florestas, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima e a Agenda 21, o que foi o documento mais importante da conferência. Foi reconhecido na Rio 92 a necessidade de um apoio, de uma forcinha, tanto técnica quanto financeira, para os países subdesenvolvidos. Esse apoio era de extrema importância para que os países ali subdesenvolvidos pudessem se organizar e começar a implantar ações para que essas metas fossem alcançadas. O que era mais importante naquele momento era justamente pegar e listar uma série de ações, uma série de coisas que eram necessárias para serem realizadas a fim de conseguirmos salvar o planeta. Isso realmente era o que era mais importante. Foi acordado também que seria realizado 10 anos depois justamente um levantamento, um encontro para ser tratado os pontos que foram alcançados, os passos que foram dados, o avanço obtido nesse período. E acredito que a partir daí, sim, começariam a se falar de prazos, de datas, de crescimento. Questões mais profundas seriam tratadas nesse novo encontro, que foi chamado de Rio+10. De todos os documentos gerados na Rio 92, o mais importante de todos é justamente a Agenda 21, que traça objetivos, metas, enfim, para serem alcançadas até o ano de 2021. Sobre a Agenda 21, esse importante documento para que a gente possa compreender não somente a história da sustentabilidade, mas a nossa história dentro desse cenário, nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Então já marca na sua agenda para que você não esqueça esse bate-papo, compartilhe porque a informação salva vidas e nós continuaremos aqui em busca de uma nova consciência.